closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Então, boa noite a todos. Espero que estejam bem, né? Baixando as nossas temperaturas aqui, inverno chegando. Oh, meu Deus, eu já tô com meu pé gelado já. Quero ver quando começar a gear, aí sim, né? Mas a gente tem que passar por isso, né? Quem mora no Paraná tem dessas. Calor ao extremo e também quando chega frio ao extremo. Então vamos começar para não nos atrasarmos aqui. Tem alguns cursistas que faltam chegar, mas aí no decorrer da reunião eles vão se inteirando desse nosso início. Deixa eu colocar para vocês a nossa apresentação. Então hoje nessa aula nós vamos compreender um pouquinho sobre as noções gerais, então, dessa nossa metodologia, né, que vai permear a nossa implementação com os estudantes esse trimestre, que vai ser a metodologia do Design Thinking. Então, nessa metodologia, nesta aula, nós vamos visualizar, né, compreender as noções gerais, né, do Design Thinking no contexto de ensino-aprendizagem. Vai ser as gerais. Na semana que vem, nós temos um nivelamento tecnológico. Deixa eu passar aqui esse slide que eu não vou mostrar agora para vocês, porque eu preciso que todos estejam. Mas assim, o que vai acontecer nesse nosso encontro de hoje? Então, nós teremos um acolhimento, nós vamos resolver um problema de raciocínio lógico aqui, porque nada mais é do que um desafio que vocês vão receber e eu gostaria que vocês tentassem resolver. Já vou mostrar ele para vocês. Para início de conversa, nossa experiência e conceitos importantes é os minutinhos ali, mais ou menos uma meia hora, em que eu vou estar passando algumas informações pertinentes para vocês entenderem um pouquinho como que é essa metodologia. E aí, depois disso, vocês vão para as salas temáticas. Vocês subdivididos em grupos menores, né? Que vai ser o grupo em que vocês estarão em toda a jornada, ao decorrer de toda a jornada. É nesse grupo em que vocês desenvolverão o plano de ação de vocês em conjunto. Aí, depois que vocês ficarem esse tempinho nos pequenos grupos, nós voltamos para essa meet principal. E aí vocês vão socializar o que vocês já conseguiram pensar a partir de hoje. E aí, para concluir, 5 minutos. Então, dando uma olhadinha aqui na nossa organização da jornada, essa nossa reunião 2, então, é sobre os conceitos gerais do Design Thinking. Na semana que vem, vai ser uma semana de nivelamento. Quem tem alguma dificuldade específica com algumas ferramentas Google, vai ser o momento, então, que nós iremos apresentar, que eu irei apresentar para vocês. E aí, na reunião 4, reunião 5 e reunião 6, nós voltamos a falar sobre o Design Thinking, tá? E aí, cada um com uma etapa. Por exemplo, na reunião 4, nós vamos falar sobre a etapa da descoberta. Já vamos entender o que seriam essas etapas. Na reunião 5, nós vamos falar sobre a etapa da interpretação. E na reunião 6, a etapa da ideação. E aí, lá na primeira semana de julho, vai acontecer outro nivelamento. Então, dando continuidade ao nivelamento que nós vamos ver na semana que vem, vai acontecer um outro nivelamento tecnológico, né, auxiliando vocês a entender e utilizar algumas ferramentas Google que vão ser importantes para vocês estarem desenvolvendo os trabalhos aqui em conjunto no grupo de estudos. Então, primeiro, vamos fazer o nosso acolhimento. Eu vou disponibilizar para vocês um link do game aqui no chat para vocês. E aí, quem conseguir solucionar primeiro, vocês vão sinalizar erguendo a mãozinha.
Então, esse desafio vai exercitar, né, a nossa habilidade em resolver situações difíceis. E aí, quem conseguir primeiro vai sinalizar. Então, olha o que tem a introdução do nosso acolhimento. Situações desafiadoras exigem boas ideias para seu enfrentamento. Por isso, precisamos preparar nossos estudantes para que consigam solucionar com criatividade diferentes problemas e desafios. Essa introdução aqui, ela vem bem de encontro ao tema que nós vamos trabalhar hoje, porque hoje, nesses pequenos grupos, nós já iremos definir, assim, a princípio, um esboço de um pequeno desafio em que vocês, nesses grupos, querem solucionar ou amenizar ou resolver na escola, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que venha a considerar essa nossa primeira atividade de hoje. Eu vou passar para vocês aqui o link, então. O link, então, vocês precisam passar todos os sapos de um lado para o outro, tá? Deixa eu enviar o link e eu vou abrir aqui para vocês também para mostrar. Então, para todo mundo que já está recebendo o link aí, vou mostrar aqui rapidinho como que abriu no meu. Então, o nome é Troca Sapos. Então, é um desafio de raciocínio lógico. E o que vocês têm que fazer? Ó? Troque todos os sapos de lugar. Passe um sapo sobre o outro. Utilize o mouse para jogar. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que, ó, para vocês está aparecendo essa tela. A hora que eu clico em um sapo, ó, ele passa de lado. Clico no outro, passou de lado. E aí eu vou fazendo essa pequena alteração. Ó, aqui já, por exemplo, errei, tá? Vamos ver se alguém consegue fazer essa modificação aí no computador de vocês. Para essa atividade, eu vou esperar aqui uns 3 minutinhos, ver se vocês conseguem solucionar esse desafio. Qualquer dúvida, estou à disposição. E quem conseguir solucionar, ergue a mãozinha aí para a gente ter uma noção das pessoas que estão participando hoje, quem conseguiu. Não consegui abrir a tela do sapinho ainda. Tá. Ele tá carregando aí para você, prof? Deixa eu ver aqui. Ele começa. Ele tá circulando, ainda não abriu. Tá. Qualquer coisa, ó, enviei o link de Clica em cima novo. da imagem do sapinho. É. Para mim aparece carregando e não abre, tá? A professora Jaqueline também comentou. Alguém já conseguiu abrir o link? Ah, a professora Raquel conseguiu. Então, deve ser problema na conexão de vocês. Vou esperar um pouquinho, ver se vocês conseguem, né? Qualquer coisa, depois eu mostro a solução aqui, compartilho com vocês. Apareceu no macaquinho aqui do sapinho, não abriu. Vou enviar de novo o link aqui. Mas a princípio era para ele carregar direto, né? Mas se vocês não conseguirem, não tem problema. Era só para nós exercitarmos o raciocínio lógico aqui. Vou esperar mais um pouquinho, ver se alguém está tentando ainda.
Esse desafio é legal que vocês podem estar utilizando e enviando até com os alunos, né, para os alunos de vocês, no sentido de eu exercitar o raciocínio lógico. Eu vou mostrar aqui uma opção que eu tenho para como solução, né, para caso alguém não conseguiu abrir e depois queira tentar resolver, eu vou enviar para vocês também a solução. Bom, galera, aí agora é um testezinho de QI, que é um joguinho que você tem que pegar aqui os 3 sapos verdes e colocar do outro lado do rio e pegar os sapos marrons e colocar no lado oposto. Então vou gravar aqui para vocês verem a sequência. Você movimenta o sapinho, pula, frente, tchoim, tchoim. Viram aí bem tranquilo, sempre deixar aquele espaçozinho vazio ali para que o outro sapo possa pular e ter sempre uma pedrazinha para ele ficar em cima. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Isso aí é para ver o raciocínio lógico. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Um grande abraço, até a próxima. Então aqui ele mostra, né, uma opção de resolução que poderia ser feita. Mas, o que isso tem a ver com a nossa aula? O que tem a ver com o projeto de vida? Bom, hoje nós vamos falar, né, sobre a questão da resolução de problemas no cotidiano. Esse era um exemplo de uma resolução de problema, né? Então, o Design Thinks, essa nossa primeira etapa de hoje, vocês vão construir uma pergunta que vai ser denominada como um desafio. O que vocês nesse grupo querem buscar a resolver, a solucionar, a melhorar lá na escola, no cotidiano. Então é mais ou menos nesse sentido que vai funcionar. Antes disso, agora que acho que já estão quase todos presentes, eu vou enviar para vocês também um link para que vocês respondam. Esse link é para mim saber quais são as principais dúvidas que vocês têm em relação à utilização das ferramentas Google. Então, eu vou enviar o link aqui. São perguntas básicas só para ter uma noção de como vai ser organizado os slides da semana que vem. Então, já que vai ser sobre nivelamento tecnológico. Então, respondo bem francamente. Sei, não sei, igual vai ter as opções ali para vocês. Então, eu vou enviar aqui, ele é bem rápido de responder. Assim que vocês responderem, vocês vão erguendo a mãozinha para mim saber, porque todos precisam responder. E caso alguém não consiga abrir, me avisa. Oi, professora, dá como não encontrado? Será que para mais alguém aconteceu isso? Para mim também. Tá, então pera aí. Deixa eu enviar. Faltou uma letra. Pera aí que eu copiei faltando a letra. O número 6. Deixa eu enviar de novo aqui. Acho que foi isso que aconteceu. Ó, agora é para abrir. Faltou o número 6 no final. Só me confirmem daí se vai abrir. Deu certo agora. Ótimo. Obrigada.
Professora, o meu já está pronto, né? Ok. Sim, se você conseguiu finalizar e enviar ele, ele tá ok. Aham, ok. Eu acredito que quase todos ou todos, né, já tenham terminado. Ele era um formulário mais curto, mas se alguém está finalizando nesse tempinho, até que eu vou abrindo os slides, vocês vão finalizando aí para a gente começar o início de conversa sobre as noções gerais do Design Thinking. Então, aqui para início de conversa. Buscar soluções para situações desafiadoras fica mais fácil quando trabalhamos em grupo e principalmente quando temos o auxílio de metodologias que contribuem para o desenvolvimento de ideias inovadoras. O Design Thinking, no contexto educacional, é uma abordagem que busca soluções criativas para um problema, focando mais interações entre os envolvidos no processo, com o intuito de impactar positivamente o processo de ensino-aprendizagem. Então, sobre algumas leituras que se fazem a respeito do Design Thinking, percebe-se que para alguns autores o Design Thinking é uma metodologia, tá? Porém, nós também podemos utilizar como uma forma de pensar criativamente e colaborativamente, né, para resolver ou para amenizar algum determinado problema existente na comunidade escolar de forma empática. Então, vai ser nesse sentido que nós vamos se utilizar-se dessa metodologia, para pensar em grupo, né, uma solução ou uma amenização de um determinado problema que existe na escola, lá no contexto escolar. Então, vai ser esse o objetivo dessa ferramenta. Falando nessa ferramenta, então, vocês já tinham, tirando semana passada, né, que foi comentado assim brevemente, mas vocês já tinham ouvido falar nessa metodologia, ou se vocês já se utilizaram dessa metodologia em alguma atividade que vocês desenvolveram em sala? Alguém já utilizou essa metodologia? Que erga a mãozinha aqui para mim ter uma noção. Professora Circe já utilizou isso? Ah, não, que não utilizou. Ah, entendi. Então, a princípio, então ninguém, pelo que eu entendo aqui, utilizou essa metodologia, é isso, né? Tá, ninguém a princípio não conhece, ok. Mas nós teremos 12 encontros aí para nós aprendermos sobre essa metodologia e implementar ela então com os nossos estudantes. Ela é uma metodologia que ela necessita de algumas etapas. E aí nós já vamos verificar quais seriam essas etapas. Então, o Design Thinking, ele promove o engajamento, promove um ambiente colaborativo, promove situações criativas, a autonomia dos estudantes e produz ideias inovadoras. Então, assim, esse Design Thinking, ele permite desenvolver soluções criativas, então, para um problema existente lá no contexto escolar. Pensando, então, que ele pode ser aplicado em diversos contextos, porém, nós, professores, pedagogos, diretores, né, nós vamos buscar um problema que existe lá no nosso cotidiano escolar. Mas também esse Design Thinking ele pode promover uma reflexão colaborativa, né, que envolva ideias inovadoras, a liberdade em escolher a alternativa para resolver um determinado problema enfrentado, então, pela comunidade escolar. E aí, essa metodologia ela segue 3 características: foco no ser humano,
colaboração e experimentação. Foco no ser humano. É importante ter empatia e afetividade por todos os agentes envolvidos no processo de construção de soluções para o desafio, entendendo a motivação e o papel de cada indivíduo na dinâmica. Ou seja, esse foco no ser humano nada mais é do que trabalhar, a empatia, como sendo necessária, então, para o entendimento desses problemas existentes, tá? Aí a colaboração, o que é? Trabalhar de forma colaborativa é muito mais eficaz, porque haverá uma maior quantidade de ideias e sugestões envolvidas no trabalho para se encontrar soluções. Isso desenvolve autonomia, pensamento crítico e empoderamento dos estudantes. Ou seja, nessa etapa de colaboração, é uma etapa assim que vai colaborar então para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. E a última característica, que é a experimentação, uma das maneiras de aprender é com os erros. No Design Thinking, os erros são mais do que bem-vindos, porque eles permitem o aprimoramento das hipóteses que estão sendo testadas. Ou seja, experimentação, com esses erros cometidos. E a partir da construção, e a partir disso, construir hipóteses e ideias novas, então para verificar se essa aplicação, se essa implementação ela vai funcionar ou não. Então aqui são algumas características. E aí, as etapas do Design Thinking são 5. Descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Essas 5 etapas, passando semana que vem, que é o nivelamento, nós vamos ver cada etapa em uma aula. Então, lá na reunião 4, no caso, nós vamos ver sobre a etapa da descoberta. Na reunião 5, nós vamos ver sobre a etapa da interpretação e assim por diante, tá? Esses termos aí que aparecem entre parênteses, ele que tá ali, o empatizar, definir, idear, prototipar, testar, eles costumam ser mais utilizados na área de comunicação, publicidade e propaganda, tá? E aí eles foram inseridos aqui só com o intuito, então, de contribuir, para o entendimento de cada uma das etapas. Porém, nós vamos adotar aqui no nosso grupo de estudos, Formadores em Ação, esses termos que estão em cima. Esses 5 termos ali, entendendo que eles se alinham melhor, então, para o desenvolvimento metodológico. Então, vamos ver como são eles. Então, o primeiro, que é o da descoberta. Eu tenho um desafio, como posso abordá-lo? Na etapa da interpretação, eu aprendi alguma coisa, como posso interpretá-la? Na etapa de ideação, eu vejo uma oportunidade, como posso criá-la? Na etapa de experimentação, eu tenho uma ideia, como posso concretizá-la? E na etapa de evolução, experimentei alguma coisa nova, como posso aprimorar? Então, são algumas perguntas, assim, que mais ou menos dão uma visão geral do que é cada etapa dentro dessa metodologia. E aqui vai ser explicado brevemente, rapidamente, cada uma delas, tendo em vista que nas nossas próximas reuniões, nós vamos ver cada etapa especificamente. Então, na etapa da descoberta, todo o processo de Design Thinking começa com uma observação das pessoas envolvidas no desafio, para que possamos entender quais são suas necessidades antes de começar a pensar em um projeto. A segunda etapa é a interpretação. Nessa etapa, é preciso deixar as percepções, os insights surgirem na conversa com os envolvidos. Compartilhar anotações e registros de pensamento, observações e histórias é fundamental. Na etapa 3, que é a etapa de ideação, momento conhecido como brainstorm, que é aquela tempestade de ideias, em que todos os participantes apresentam diversas ideias por meio de palavras ou desenhos, sem preocupação com seleção. O importante é a quantidade. Na etapa 4 é a experimentação. Essa fase é para dar vida, então, às ideias. Criar protótipos para tornar
essas ideias tangíveis e depois apresentar a outras pessoas que possam analisar e dar sugestão para definir a ideia. E por último, a evolução. Uma vez criado o projeto, é importante planejar os próximos passos, para que ele seja realizado e também acompanhado e avaliado. A construção e o aprendizado são permanentes. Então, aqui foi apresentado, né, essas etapas de uma forma bem didática. É claro que nós vamos visualizar cada uma delas no decorrer dos nossos próximos encontros. Então, como que a gente vai definir um desafio? Todo o processo de design começa com um problema específico e intencional a ser resolvido. Ele é chamado de desafio de design. Um desafio deve ser passível de entendimento, ação, abordagem e deve ter um escopo claro, nem tão grande, nem tão pequeno, nem tão vago ou tão simples. O desafio envolve necessariamente um grupo de pessoas com o qual os estudantes se relacionam e é mais facilmente compreendido quando construído no formato como nós podemos. Uma pergunta. Aqui do ladinho nós temos duas aulas, aliás, que é a aula 34 e a aula 35, né, que fala sobre as profissões e formação na área das ciências exatas. Alguém de vocês aqui do grupo já trabalhou com essas aulas? Levanta a mãozinha para mim ter uma noção. Porque aqui tem poucos, né, que trabalham com um projeto de vida, mas dos que trabalham, vocês já trabalharam com essa aula 34 e 35? Ninguém? Tá. Então, assim, para quem é novo, principalmente que não conhece o itinerário formativo, projeto de vida, ele então, por exemplo, no primeiro ano, no decorrer do trimestre ali, são apresentadas diversas áreas para que o aluno veja qual área ele poderia ter uma determinada afinidade. Então, é apresentado, por exemplo, a área do direito, dentista, medicina, engenharias e outras áreas, tá? Para que o aluno, então, se identifique. Nossa, olha que legal, hoje a prof apresentou sobre a área do direito, me identifiquei, acho que eu vou pesquisar mais sobre, sabe? É nesse sentido que veio o projeto de vida, né? Para indagar esses estudantes a refletirem sobre o seu projeto de vida, né? Sobre a sua vida no geral. E aí, essa aula 34 e 35 fala, então, sobre as profissões lá relacionadas à área de ciências exatas. E aí, dentro dessa aula, pode ser proposto um seguinte desafio. É mais ou menos o que vocês vão fazer depois. Ó, é uma pergunta da seguinte forma: como nós podemos diagnosticar as características e potencialidades do mercado de trabalho da nossa cidade? Então, aqui é um desafio que começa com a frase, como nós podemos. É esse início aqui que vocês vão colocar também quando vocês forem escrever o desafio de vocês. Então, se vocês já quiserem copiar esse primeiro trechinho, como nós podemos. É aí que vocês vão começar o desafio, já que esse desafio que vocês vão esboçar hoje, não necessariamente que ele fique pronto hoje, né, ele vai ser uma pergunta. E olhem só, nessa pergunta aqui está relacionado a algo da realidade, ó, porque eu quero saber as potencialidades da nossa cidade. Então, por exemplo, eu moro em Nova Laranjeiras, então eu quero saber de Nova Laranjeiras. Quando eu for implementar, eu vou saber daqui. Lá, a professora que mora lá em Telêmaco Borba, quando ela for implementar lá, conforme essa pergunta aqui, ela vai conseguir responder essa pergunta lá da realidade dela. E assim, automaticamente, tá? Então, professor, o exemplo de desafio que apresentamos dialoga com um dos objetivos previstos para o projeto de vida no caderno de itinerários formativos. Segundo o documento, cabe ao componente de projeto de vida, ou seja, esse caderno, né, ele é um documento que orienta a oferta do componente projeto de vida na rede estadual do Paraná, tá?
Depois eu posso disponibilizar para vocês na biblioteca aqui esse link do caderno de itinerário formativo para que vocês vão dando uma olhadinha e explorar, principalmente para quem não conhece, tá? E aí, um dos objetivos que é apresentado nesse caderno do itinerário formativo é o seguinte, ó, ele está aqui destacado nesse quadro. Apoiar os jovens na compreensão do mundo do trabalho, das novas tendências e profissões da sociedade contemporânea, com a finalidade de propiciar escolhas aos estudantes, entre elas a dos itinerários formativos, antes e após a conclusão do ensino médio. E aí, tem o seguinte aqui, que esses itinerários formativos, eles são organizados também em eixos estruturantes. Por exemplo, em matemática, eu tenho alguns eixos estruturantes. Eu tenho álgebra, números, geometria, funções, grandezas e medidas. Então, são alguns eixos estruturantes. Vocês, em cada componente curricular, também deve ter, né? Vocês já ouviram falar desses eixos estruturantes lá no componente de vocês. E no itinerário formativo, o projeto de vida não é diferente. Ele também tem um eixo estruturante. Alguns eixos estruturantes. E aí, esses eixos estruturantes, eles dão a oportunidade, né, para que os jovens, eles identifiquem interesses, né, que eles desenvolvam talentos e amadureçam vocações, tá? Aí tem no próximo slide o seguinte. Os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos indicam que os eixos estruturantes têm o papel de integrar e integralizar os diferentes arranjos dos itinerários formativos, envolvendo os estudantes em situações de aprendizagem que os permitam empreender projetos presentes e futuros, intervir na realidade, criar e produzir conhecimento. Esses referenciais aí curriculares, então, para a elaboração dos itinerários formativos, ele é, né, o documento nacional, né, que orienta a elaboração do currículo de oferta desses itinerários aí pelas redes de educação. Também eu vou disponibilizar na biblioteca do CLES para que vocês deem uma olhadinha nesses referenciais curriculares, tá? Então, continuando ali. Todos os componentes dos itinerários formativos, que são a parte flexível do currículo, devem dialogar com 4 eixos. Então, olha quais são os 4 eixos de projeto de vida. Investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e empreendedorismo. Então, são esses os 4 eixos do projeto de vida. No projeto de vida, o eixo empreendedorismo contribui para que os jovens sistematizem seus aprendizados e finalizem a definição dos planos, das metas e das ações que orientarão seu projeto de vida após a conclusão do ensino médio, tá? Então, 2 materiais aqui que vocês podem estar dando uma olhadinha no CLES. Esse referencial, então, curricular, e esse que eu comentei aqui, que é o caderno de itinerário formativo, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu organizei vocês, tentei organizar assim por afinidade de turma, mas como aqui poucos têm projeto de vida, então pelo menos eu tentei separar quem tem projeto de vida, colocar em cada grupo, tá? E aí, como que vai funcionar a dinâmica agora? Vocês, nesses grupos, vocês vão ter mais ou menos meia hora, tá? Para vocês estarem conversando, se conhecendo, assim, no sentido de verificar qual disciplina o outro professor trabalha, se tem projeto de vida ou não, se já ouviu falar do projeto de vida ou não, tá? E aí vocês vão tentar entrar num consenso e definir um tema. Um tema que, a partir desse tema, vocês vão elaborar um desafio para ser solucionado pelos estudantes, tá? Um desafio que vocês, nessa conversa, aí vocês entenderam que na escola de cada um tem, e que vocês poderiam tentar solucionar ou amenizar.
por meio dessa implementação que vocês vão fazer, tá? Quem não tem projeto de vida, mesmo assim, vai pensar, então, no seu componente curricular, tá? Apesar que vocês vão utilizar uma aula de projeto de vida, tá? Quem é diretor, quem é pedagogo, vai fazer uma adaptação aí e fazer essa implementação também daí lá na sua escola onde atua, tá? E aí vocês vão escolher, então, pode ser igual fala aqui, ó, definir um tema. Ah, eu quero falar sobre autoconhecimento, por exemplo, que é um dos temas, né, que trabalha em projeto de vida. Ah, não, eu quero falar sobre gravidez na adolescência. Ah, eu quero falar sobre mercado de trabalho. Ah, eu quero falar sobre profissões. Então, vocês vão definir um tema. Ou, se vocês quiserem definir uma aula, né, do RCO, pode. Mas pense o seguinte, ó. Para quem tem primeiro ano e quem tem segundo ano, aqui está a previsão das possíveis aulas. Porque pensem, se vocês forem escolher uma aula do RCO sobre projeto de vida, vocês têm que pensar que vocês vão implementar depois das férias, tá? Se vai ser depois das férias, lá depois do dia 24 de julho, então a previsão mais ou menos das aulas vai ser essas aqui, ó, da aula do primeiro ano. E quem tem segundo ano vai ser essas aqui, tá? Trabalho colaborativo. Aqui é uma sugestão, tá? Não que necessariamente vocês precisam trabalhar com essas aulas. Mas eu vou enviar aqui para vocês já o PDF das aulas para vocês irem dando uma olhadinha, até que eu vou subdividir vocês nos pequenos grupos. Então, voltando aqui à explicação do que vocês vão fazer. Além de conversar, ver que componente cada um tem, então vocês vão tentar definir um tema. Ah, eu visualizei que nós podemos trabalhar com autoconhecimento. Aí a professora de geografia pode fazer tal coisa, a professora de português pode fazer tal coisa, a professora que tem projeto de vida vai fazer tal coisa, entende? Vocês vão tentar juntar informações para construir um desafio. Lembrando que esse desafio vocês vão fazer em forma de uma pergunta e ele vai começar com a frase: como nós podemos blá 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 blá, tá? Já vou mandar o material aqui em que cada um vai estar escrevendo também. Hoje, como eu falei, é um esboço, tá? Então muita coisa pode mudar. Depois vocês podem estar conversando daí nesses pequenos grupos, já que eles vão ser mantidos até o final, né? Vocês vão fazer grupos até o final, então até agosto vai ser esses grupos, tá? E aí depois que vocês elaborar o desafio a ser resolvido pelos estudantes, esse desafio vocês sabem que ele tem que partir de um conteúdo, de uma aula selecionada, e é uma aula do RCO. Mesmo que, ó, prof, eu não tenho projeto de vida, eu sou professora só de geografia. Ok, mas mesmo assim, então, você vai escolher uma aula lá no teu grupo de projeto de vida, você vai verificar que eu consigo trabalhar em geografia essa aula porque ela se encaixa em tal coisa. Entendem? É assim que vai funcionar. E aí vocês vão registrar a produção num arquivo que eu vou enviar para vocês. Deixa eu organizar aqui, já fazer a cópia desse arquivo. Enquanto eu vou organizando a cópia desse arquivo, vocês têm alguma pergunta específica antes de eu subdividi-los vocês para essa Meet principal? Para essa Meet secundária? Prof, então, esse tema não necessariamente seja um tema do segundo trimestre. Pode ser, por exemplo, autoconhecimento é lá do primeiro. Isso. Pode ser? Uhum, pode. Tá. Um tema que o grupo achar que vai se encaixar na realidade de cada um, tá? Pode ser, caso precise voltar com alguma aula do RCO ou avançar com alguma aula, pode, tá? Mais alguém com alguma dúvida? Só tô fazendo a cópia aqui, eu já vou mostrar para vocês e daí vou enviar vocês para as salas temáticas.
A cópia do arquivo eu já fiz, já vou enviar aqui, então se vocês irem abrindo já essa cópia, porque daí depois tem alguns que vão sair dessa sala principal, daí vocês já não vão ter acesso a esse link. Deixa eu mostrar para vocês o que vocês vão tentar preencher nesse tempo que vocês ficarão juntos, então. Professora Circe tem uma dúvida? Tem que ir trabalhando e conversando com a galera para ver. Ainda tô meio perdidinha. Tá bom. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Mas estou atenta aqui. Estou bem atenta. Então, ó, aqui vocês vão receber esse mesmo link, tá? E aí o grupo 1, quem que vai ser os integrantes do grupo 1? Então, ó, grupo 1 vai ser a prof. Joyce, Viviane Machado, Fabiano, Viviane, Bruno, Simone. Então, as duas Viviane estarão aqui, junto com a Joyce, com o Fabiano, com o Bruno e com a Simone. Grupo 2, eu só tô falando aqui brevemente, mas depois vocês vão se subdividir nessas salas, tá? Vai ser a professora Rosana, Janaína, Circe, André e Sandra. O André ele já participou, se não me engano, do grupo anterior, então hoje ele não vai estar presente, tá? No outro grupo vai ser a professora Rosa, Lourdes, Leonato, Daniele, Maria Estela. E no outro grupo, e último grupo, Maria Evangélica, Raquel, Solange, professor Carlos, o professor Carlos não tá hoje, ele vai participar amanhã, e a professora Marlene, tá? Então, de novo, o que vocês vão preencher? A princípio, vocês vão colocar o nome de vocês. Caso vocês já tenham definindo, assim, em que turma que vocês querem aplicar, né? Vocês já podem colocar aqui. Caso vocês definam uma aula do RCO, vocês podem completar aqui. Se não, vocês só vão colocar um tema. Eu pensei de trabalhar autoconhecimento. Ok, então eu vou colocar aqui autoconhecimento. E aí aqui vocês vão tentar esboçar esse desafio. Parecido com o que está aqui, ó. Desafio proposto. Como nós podemos... E aí tem uma informação. Mas claro que isso se encaixava para a aula 34 e 35. E aí vocês vão pensar, então, numa possível aula que vocês queiram fazer. Aqui daí tem do grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, tá? Mais alguma dúvida? Professora Raquel. Professora, a minha dúvida com relação ao conteúdo, igual eu tenho só o segundo ano. Se o grupo faz a opção pelo conteúdo do primeiro ano, aí eu vou trabalhar esse conteúdo do primeiro ano ou eu vou adaptar isso, com o conteúdo meu? Aí você vai trabalhar com esse conteúdo do primeiro e nada impede que você, numa aula sua lá do segundo ano, você aplique esse conteúdo do primeiro ano, né? Ou, sei lá, às vezes a turma vai escolher algo do ensino fundamental, porque tem projeto de vida do ensino fundamental, né? Aí vocês vão fazer uma adaptação toda ali para ver o que vocês conseguem se adequar para aplicar na turma de vocês. Mais alguém com dúvidas? Até que eu vou organizando as salas temáticas aqui. Deixa eu tô olhando aqui nas salas, ver se eu já coloquei certinho. Deixa eu ver, grupo 3. Leonato, acho que a professora Daniele não está hoje. A professora Lourdes conseguiu voltar. Professora Maria Estela. A professora Rosa parece que também não tá. Então, vocês vão estar em 3 a princípio. Grupo 4, professora Maria Evangélica, professora Raquel, professora Solange, é os que estão. Então, vão estar em 3 a princípio também. Deixa eu ver aqui o grupo 2. Professora Sandra, professora Rosana, Janaína, professora Circe. Não está o André. E o grupo 1 vai ficar nessa Meet aqui. Vocês não vão ser teletransportados, tá? É as duas prof. Viviane
professor... Por que... Ah, tá. Calma aí. A professora Marlene tá assim, que ela tá logada com esse Silvio aqui. Deixa eu puxar ela lá pro final. A prof. Marlene está no grupo 4. Aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Do grupo 1, Bruno, Fabiano, as duas Viviane, Joyce. Tá certo. Vocês vão ter, então, 30 minutos para vocês ficarem nessas salas temáticas. Alguém já participou dessas salas temáticas? Já sabe como que funciona? Não, sim. Então, para quem nunca participou, funciona da seguinte forma. Vocês agora, vocês vão ser teletransportados, que a gente brinca, tá? Vocês vão para uma outra Meet. Nessa Meet vai estar somente essas pessoas que eu falei no grupo, tá? E aí em cima, assim, da Meet vai ter um tempo, vai estar lá 30 minutos, 29, 28, 27. Quando chegar 1 minuto, os últimos segundinhos finais vai aparecer. Quando acabar o tempo, automaticamente, sem vocês clicarem em nada, vocês voltam para essa sala, tá? E nessa Meet também que vai ser aberta, no canto direito vai ter uma opção assim, pedir ajuda. Quando vocês clicam ali, significa que vocês estão querendo perguntar alguma coisa para mim. Aí eu visualizo aqui e entro na Meet de vocês, respondo a pergunta e depois saio, tá? Então, toda vez que vocês às vezes tiverem alguma dúvida que precisarem de mim, cliquem lá em pedir ajuda, que daí eu visualizo aqui e entro lá para tirar as dúvidas de vocês, tá? Outra coisa, eu não lembro se eu já enviei ou não, mas eu ia enviar também, caso vocês precisem, as aulas de projeto de vida. Vou enviar as do segundo trimestre aqui, se vocês já quiserem abrir antes que vocês vão para essas outras salas temáticas, caso vocês queiram pegar alguma aula do segundo trimestre, tá? De primeiro ano ou de segundo ano. Mais alguma dúvida antes de eu passar vocês para as salas? Posso enviar vocês, então? Então, vai aparecer uma telinha aí na frente e aí vocês vão clicar. Professora, Oi, só uma dúvida. claro, pode falar. A gente, o grupo precisa chegar num consenso e todo mundo fazer o mesmo trabalho, é isso? Isso. É que uma hora parece que eu entendi que você comentou, se alguém quiser falar de um tema, quiser falar de outro, eu fiquei em dúvida nisso. Então, deixa eu tentar esclarecer. Então, vocês vão entrar num consenso de ser um mesmo tema. Por exemplo, autoconhecimento. Mas daí, a professora Maria Estela, por exemplo, ela não tem projeto de vida. Ela é professora de português. Mas então ela vai visualizar lá, vocês vão organizar nesse plano de ação de vocês o que de português a professora Maria Estela pode encaixar sobre autoconhecimento, tá? Todos é o mesmo tema. Não sei se agora mais ou menos eu consegui esclarecer. Sim, professora, Tá. ficou mais claro. Obrigada. Ótimo. Então, eu vou enviar vocês para as salas, qualquer coisa, vocês peçam lá, pedir ajuda, tá? Então, conversem, vejam quais são as disciplinas de vocês e aí respondam aquele link que eu enviei aqui, que é uma cópia, né, para que vocês preencham os nomes de vocês e, quem sabe, já um possível desafio, caso consigam nessa meia hora. Então, deixa eu acionar aqui a opção. Tem alguns, esse grupo 1 vai ficar aqui, nessa Meet, tá? Vocês não vão ser teletransportados. Então, podem acessar. Bom, acredito que ficou só os professores do grupo 1, né? Eu sou a professora Joyce, tá bom? Eu sou a professora de língua portuguesa. Ficou aqui a prof. Maria Evangélica.
A prof não recebeu o convite para acessar a turma 4? Prof Maria Evangélica. Bom, eu vou deixar ela aqui por enquanto, vou tentar entrar em contato com ela até que vocês conversem aí, não vou atrapalhar, tá bom? Qualquer coisa me chame. Estão todos me ouvindo? Sim. Eu sou a Viviane, eu leciono a disciplina de projeto de vida. Eu sou de ciências, né? Ah, você já tem um projeto de vidas, então assim é mais fácil, né? Eu não tenho projeto de vida, porque o ano passado eu não fiz, né, formadores de projeto de vida, então assim, eles não estavam querendo distribuir projeto de vida para quem não fez o curso. Ah, é verdade. Então, eu tenho língua portuguesa, oratória esse ano, pensamento computacional, mas projeto de vida não. Eu tô gostando, é bem legal, assim, trabalhar com um projeto de vida, é bom. Eu gostei. Técnicos, é um CEP, né? Uhum. CEP de Cascavel. E eu conheço todos os professores, porque a gente tem duas modalidades. Tem o integrado, que são os alunos que... Vamos ver se você achou aí. Qual aula? Resiliência. Deixa eu procurar aqui de novo. Conteúdo. Hoje, no manhã, projeto de vida. É a aula 23. 23. Ó, tenho duas propostas. Resiliência. Pode ser, não precisa ser necessariamente a série da gente, né? É. Tem que dar uma olhada naqueles conteúdos. Eu estava olhando aqui, o projeto de vida só tem no ensino médio, não tem no fundamental. Ela falou que tem no fundamental também. Tem no fundamental, mas tem. Eu abri... Algumas escolas têm. Escolas integrais, eu sei que tem. Porque na minha escola não tem. Eu abri aqui o LNCO para ver e não tem projeto de vida no fundamental. Nós só temos no ensino médio. Primeiro e segundo ano. Todas têm no primeiro e segundo, mas tem escolas que tem também no fundamental. Porque eu sou pedagoga dos nonos, oitavos e sétimos, e não, lá na minha escola não tem. Estou abrindo aqui para olhar os conteúdos. Uma das coisas também é que a gente tem um tempo que nas outras aulas não dá tempo de você ouvir o aluno, né? Porque tá tudo muito engessado, né? No nosso currículo. Então, não dá tempo, por exemplo, em história, eu não tenho tempo de parar e ficar ouvindo, né? Não dá. E ali a gente consegue ficar mais próximo mesmo. Eu acho que por isso que muda a visão, né, do como ele aprende, a avaliação acaba mudando. E no conselho, realmente, a gente consegue falar, né, para os colegas algumas coisas que talvez possam, né, mostrar outros caminhos até de metodologias, né? Eu gosto bastante, estou gostando bastante. Eu tenho primeiro e segundo ano, então, para mim... Eu também tenho o primeiro e o segundo. Os conteúdos do primeiro trimestre eram muito extensos, né? Então, o número de aulas com a quantidade principalmente do primeiro ano normal, é uma aula, e no outra turma são 2 aulas. Então, onde tem 2 aulas, a gente consegue fazer um trabalho melhor. Onde tem somente uma aula é mais difícil, né? Uhum. Hoje, aqui na escola, aconteceu uma atividade do projeto de vida. A gente tem um primeiro ano do curso técnico em estética. Daí, as alunas do curso técnico, a professora organizou e é uma turma bem difícil.
uma turma assim bem complicadinha. Vou mostrar aqui para vocês que eu estou improvisando celular com computador, porque não tá pegando fone de ouvido, tá? Tá bom. Uhum. E eu estou em hora de atividade, eu não estou na minha casa, estou na escola, perdão, tá? Eu peço desculpas. Mas É vamos uma lá. delícia fazer formadores na escola. Nossa, a melhor coisa que existe. Deus me... devia ser cancelado essa É oportunidade. um malabarismo, né? É horrível. Todo mundo entra, conversa, fala. Até fechei a porta agora para ficar melhor. Tá ótimo, meu bem. Professora, sabe, a professora está aqui no grupo, Ana Paula, aquele roteiro que você tinha compartilhado lá no grande grupo, que era para escrever o nome dos integrantes e tal. Uhum. Tem como colocar o link aqui pra gente? Claro. Deixa eu pegar ele aqui. Eu acho que eu... Ó, enviei. Ô, Só Leonato. vejam se vocês conseguem abrir. Tá bom. Abriu. Pode falar, Lourdes. Você também tem projeto de vida no primeiro ano? Eu tenho projeto de vida no primeiro ano e no segundo. Só que o segundo ano é somente remoto. Pessoal, a Maria e eu estávamos falando sobre pegar o tema resiliência. O que você acha? Desenvolver a criatividade, liderança, trabalho colaborativo, oratória, introdução ao empreendedorismo, as profissões e a formação tecnológica, marketing digital, as profissões e a formação na área das ciências exatas, arquitetura, as profissões e a formação nas áreas das ciências exatas, economia, as profissões e formação na área de linguagens e ciências humanas, administração de empresa e comércio exterior, as profissões e a formação na área das linguagens, das ciências humanas, psicologia, as profissões e a formação na área de ciências da natureza, odontologia, as profissões e a formação na área de ciências da natureza, fisioterapia, terapia ocupacional, desenvolvimento pessoal e profissional. Daí os do segundo ano. Tem que analisar, porque o professor Fabiano, ele é de matemática, né? Eu sou de língua portuguesa, Viviane é língua portuguesa. Então tem que ser algo que se encaixa para todos, né? Para ficar mais fácil. De repente, deixa eu ver aqui. A arte de negociar, que daí entra matemática. Interessante essa, né? Se for pensar. O que vocês acham, Viviane? Fabiane, escreve aí. Aí tem aqui liderança também. Liderança também é legal. Arte de desenvolver criatividade. Liderança e cidadania. Também tem duas coisas juntas, né? Oratória, mas eu acho que oratória, sei lá. Oratória faz a parte de comunicação, né? O que eles acham daí? Vamos ver, arte A Viviane escreveu arte de desenvolver a criatividade. Tá, então eu vou entrar aqui para ver o que tem aqui. Deixa eu só ver. Espera só um pouquinho aqui. Professores da tua escola, né? Para você fazer uma pesquisa, né? Tranquilo. Todas as escolas têm esse tema de profissões, né? Sim. Tá. E aí a gente começa a pensar esse desafio? Acho que sim. Então vai ser para o primeiro ano. Eu acho que eu acho que é o primeiro que eles estão se descobrindo, né? Bom, né? Eles estão assim curiosos, né? Das profissões. Só deixa eu tirar uma dúvida. Então eu teria que também trabalhar com uma turma de primeiro ano? Fazer
Porque você poderia. Ano passado eu fiz um trabalho de formadores assim, quem não tinha turma e não era da área, fez assim em parceria com os professores da tua escola, sabe? Entendi. Então você vai buscar esses que estão trabalhando lá nessa área. Mas daí, como ela não tem o projeto, acho, na escola, não tem projeto de vida, é só fundamental? Não tem. Tem o ensino médio. Uhum. Mas daí não é do novo ensino médio? Não. Então, eu não estou na parte da manhã do colégio. Administração de empresa. Essas eu não faço questão. Queria trabalhar outra coisa no projeto de vida. Pode ser resiliência, pode ser empreendedorismo, pode ser liderança, qualquer coisa. Liderança é legal também, viu? Então vamos de liderança. O que vocês acham? Vamos de liderança, então. Por mim, pode ser. Liderança e cidadania na 28 e 27. Liderança na 27. 27 liderança. Seria a aula 27, então. Então tá. Sim. Então deixa eu arrumar. Então vamos abrir lá para ir preenchendo o. Já abro aqui, só um minuto. 27 e só uma pessoa preenche, depois vai. Não, é só um para preencher mesmo. Uhum. Aí, deixa eu parar essa apresentação. Olha lá, 27, liderança. Tema da aula. Então, aula 27, o tema é liderança. Colocar ali no lugar de tema da aula. Liderança. A liderança, né? Isso. Aí o desafio era para colocar isso aqui. Como nós podemos... Aí daqui continuar, desafio. Como nós podemos... O que nós podemos através dessa aula? Desenvolver o perfil do líder. Eu sou baixinha. Não, mas você pega o tema, você conversa com a professora da turma. Uhum. Aí você faz uma parceria com a professora, você não vai ficar sozinha. É verdade. Daí nós temos que tirar foto ou filmar? Ali tem as sugestões, você que vai ver o que você vai pôr, se você vai pôr vídeo, se você vai pôr foto. Uhum. Depende da atividade que você vai desenvolver. Uhum. Né? Depois ali no Educatron ali, né? Fica bom daí, né? Tirar foto ali, né? Você Mas ali, você né? pode trabalhar junto com a professora. Ah, entendi. Você monta o seu projetinho, daí você conversa com a professora e trabalha junto com ela. Eu estou abrindo aqui a aula, também é bem interessante. Deixa eu abrir a outra aula agora. E para final de agosto, vai poder trabalhar com essa aula mesmo, 12 a 13? Eu acho que pode voltar a trabalhar, né? Pelo que a professora falou. Digital, aula 13. É porque ela não fica muito, não dá muito certo essa sequência das aulas, porque, igual no meu caso, ontem eu tinha aula, e daí ontem no horário da minha aula, teve a UBMEP. Então já tá uma aula por semana. E daí, daqui 2 terças-feiras é a padroeira do município, não vai ter aula de novo. Entendeu? É uma aula só, a gente fica meio que prejudicado. Meio não, bem, né? Então, pode ser esse tema, sim.
E aquele tema que você comentou de autoavaliação? Aquele da autoavaliação é do primeiro ano. E da Fêmea, aí, agora Ele que a é professora voltou. Ele é macho. Ela voltou agora. Oi, precisam de mim? Veja se abre ele para vocês. Isso, nós estávamos, eu tinha visto, eu estava quase saindo, você acredita? Que eu falei assim, eu acho que ela não vai conseguir voltar hoje. Eu estava dando uma passada geral em todas as turmas, daí eu fico um pouquinho, né, para acompanhar as discussões, e aí vou passando. O que vocês precisam? Não, é que você dê uma olhadinha aqui para nós. Tá, deixa eu ver aqui. Você quer então que nós colocamos mais alguma coisa? Tá, vocês escolheram a aula 26, que o tema é a arte para desenvolver a criatividade. Numa hora que eu tava aqui, eu ouvi que tem professor de matemática, né? Que tem professor de português. Daí a professora Viviane é ciências, então vocês tentaram escolher uma aula pelo fato de englobar. Tá, e o que vocês colocaram aqui? Como nós podemos saber quem pode ser criativo? Então, é uma indagação ampla. Agora, o que vocês poderiam tentar incluir nesse desafio? Ser criativo, como que vocês vão trazer assim para a realidade da escola de vocês, tá? Porque cada um então vai desenvolver essa implementação individual, mas como que vocês vão ver lá no componente de cada um como ser criativo, ou como que essa pergunta pode ajudar a solucionar um desafio lá na escola. Então vocês estão vendo, aqui eu entendo que vocês estão vendo que os alunos das escolas de vocês são pouco criativos, nesse sentido. E aí vocês querem visualizar, saber quem é, quem não é, como que é. Me explique um pouquinho melhor. A gente acabou escolhendo uma aula aleatória aqui, que a gente foi falando aqui, eu fui vendo, que eu tenho, né, primeiro ano. Tá. E aí a gente escolheu para ficar meio que para poder usar para todos os componentes. Para tentar se encaixar, se enquadrar dentro dos professores, né? Que nós temos professor de língua portuguesa, matemática. Então, algo que se encaixasse com todos. Não, bacana a ideia, porque daí em matemática, né, como que um aluno poderia ser criativo em matemática? Pensar, quando ele desenvolve, por exemplo, raciocínio lógico, poderia ser uma forma. Lá em português, quando, sei lá, me desculpe se eu falar algo errado, assim, porque daí não sou da área, né, mas quando ele desenvolve um bom texto argumentativo, narrativo, sei lá. Em ciências, como que ele poderia utilizar a criatividade? É nesse sentido. Mas eu acredito que, com certeza, essa pergunta de vocês aqui, ela vai ser modificada. Ela vai ser mais direcionada ainda. De momento, ela está ampla. Mas, por um contexto geral, por uma primeira... um primeiro encontro que vocês tiveram, já está uma ótima pergunta. Mas com certeza ela vai ser adequada no decorrer aí dos nossos encontros. Então, por enquanto, deixa assim, depois a gente aperfeiçoa conforme vai passando as Exato. Depois nós vamos colocando, então, nossas conclusões, né? Nós vamos acrescentando. Ótimo. Isso mesmo. Ok, então vou dando uma daí eu passei passadinha. já para elas aqui uma cópia. Tá, e eu vou passando para os outros grupos agora. Até mais. Ok, até. Vocês abriram ali? Porque... Então, deixa eu ver. Primeiro ano, profissões, daí o desafio. Profissões. Circimara Barreto. Estou preenchendo lá, então.
pode ser, então, esse desafio algo como nós podemos estimular os estudantes, sei lá. Eu acho assim, ó, que eles poderiam pensar desafio como nós podemos motivar para a empregabilidade ou motivar para a formação, perfil profissional, né? Podia pensar nesse. Eu já não tenho toda essa liderança, assim, como você, mas eu sinto que eu fui obrigada, dentro da minha missão, a desenvolver isso, e que agora eu faço até bem. Por quê? Porque fui progredindo no autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, eles não... Sabe, às vezes eles até agem como líderes, mas depois eles recuam, qualquer problema que tem, eles voltam atrás. Então, no processo de autoconhecimento, os nossos estudantes precisam evoluir mesmo. Sim. E a gente pode estar abordando esse conteúdo, né, de autoconhecimento como metodologia, como meio para a gente chegar na liderança. E como eu faria isso, Leonardo? Ó, existe a pessoa fazer relatos dele mesmo, né? Como que ele se vê, até a gente, quando eu trabalhei também já autoconhecimento com os alunos, como ele se vê, como ele se enxerga, né? O que você ouve. Que a gente fala sobre metodologia ativa, né, gente? Está falando muito, na verdade a gente está sendo orientado por isso. O conteúdo em si, ele é o meio da aprendizagem, né? A gente tem que, a aprendizagem em si, a gente tem que trabalhar o conteúdo levando ele a pensar, não que ele vai estudar o autoconhecimento, mas para ele se autoconhecer. Então ele acaba sendo assim uma metodologia de ensino. Entendeu? Para a gente chegar no nosso foco, no nosso tema, no nosso conteúdo, que é a liderança. Entendi. Precisa passar pela Né, professora Ana? Sim, peguei. Ela passou já. Não, passei e voltei. Daí eu perdi uma metade da explicação do Leonato, mas depois eu peguei o final de novo, a hora que eu voltei na explicação. Mas acredito que seria um dos passos que vocês conseguiriam atingir esse nível com os estudantes, sim. Vocês, a princípio, definiram uma aula, né? Eu vi que é a 27, acho que a 28 também fala sobre liderança, sim, né? Mas nós vamos focar outra liderança e cidadania. Ah, nós vamos focar na 27. Professora. Ok, entendi. Uhum. E pelos... Viu? E os dois são professores de projeto de vida, penso que ideias bacanas. Ai, que ótimo, né? Isso muito bom. Ai, que bom. Você está num grupo bom, então. Deixa eu ver como é que vocês escreveram aqui a princípio o desafio. Produtivo. Ótimo. Como nós podemos perceber e desenvolver o perfil de líder em nossos estudantes a partir desse... O que está escrito ali? Porque para mim tá pequeno a letra. Conteúdo. Ah, desse conteúdo. Ah, tá. Legal. E aí pode colocar como um ponto de interrogação, porque vai ser uma pergunta mesmo. Certo. Uhum. Agora eu vou pro grupo 4, que eles ainda não definiram a pergunta, tá bom? Até mais. Ótimo, então. Uma coisa. Ana chegou. Chegou. Oi, que vocês precisam... Ah, é só pensar nela, ela aparece. Estava precisando de socorro, professora. Conseguiram definir um tema? Fazer...
É marketing digital, já foi. Tá. Vocês vão falar sobre marketing digital, isso? Isso. Ok. Agora, vocês já chegaram a pensar em alguma pergunta que a partir desse tema vocês conseguiriam que os alunos respondessem lá na realidade de cada um sobre marketing digital? Não. Então, eu pensei no sentido assim, que a gente é bombardeado, né? Por isso, a gente Aham. pesquisa um tênis em qualquer site, vem no Facebook, vem tudo, tênis pra gente ver. Então, assim, como que nós percebemos esse excesso de mídias, né? Que pode, assim, ajudar a gente no dia a dia, porque a gente também não tem a disponibilidade de estar indo de loja em loja ver um tênis, né? Mas também a gente tem que pesquisar para ver ali. Então, como que a gente faz para, de fato, eu vou comprar aquele tênis, mas assim, não comprar o gato por lebre, né? Quais são esses recursos para a gente usufruir disso com, Tá. assim, com Será eficácia, né? que Pra não... tem alguma aula vocês chegaram a olhar nessas aulas do RCO, pelo menos de primeiro e segundo ano ali, mesmo que seja no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, deve ter alguma aula que fale especificamente sobre marketing, né? No segundo ano. Uhum. No segundo ano. Mas ele fala sobre o serviço, né? Como Tá. que se dá esse marketing. Legal. Então vocês já podem se basear dessa aula aí para vocês tirarem as informações. Agora, dessa aula, vocês poderiam abrir ela e olhar o objetivo geral, assim, só para ter uma noção se talvez ele não se encaixaria para possivelmente transformar em uma pergunta, conforme essa indagação que o grupo quer responder relacionado a esse marketing digital. O objetivo geral da aula aqui, conhecer o que é marketing digital, quais são as suas vantagens e desvantagens em aplicar em possíveis empreendimentos. Então, ó, uma pergunta de vocês poderia ser mais ou menos assim: como nós podemos compreender o que falava ali de vantagens e desvantagens, né? Isso, quais são as suas vantagens e desvantagens em aplicar em possíveis empreendimentos. Então, ó, a princípio você cola essa parte aí de vantagens e desvantagens até a parte do final lá, empreendimentos, nesse início aí. Como nós podemos compreender as vantagens e as desvantagens de blá, 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 blá. E deixa mais ou menos ela assim, por enquanto. E aí, essa questão aí, que vai virar uma questão, né? Vai virar uma pergunta. No decorrer das nossas aulas, a gente vai adaptando ela e melhorando até chegar mais especificamente. Porque a princípio ela vai estar ampla, assim. Mas aí depois a gente vai afunilando ela. Coloquem essa ideia lá naquele arquivo. Oi. Então, o problema é o arquivo. Tá, eu abri ele lá no meu drive, mas agora eu não consigo abrir ele. Deixa eu copiar ele aqui pra E vocês. a professora também não. E enviar de novo. Peraí, que acho que eu vou ter que sair só aqui que tá... E aí eu já vou... Ah, vai estar 30 segundos. Não vai dar tempo nem de vocês copiar. Mas daí ali na hora que vocês forem apresentar, vocês falam. Vocês falam pelo menos sobre essa ideia aí de desafio, de possível pergunta no caso. Ok? Eu vou voltando lá para a Meet principal. Vocês daqui a pouco, em 7 segundos, vocês estarão lá também. Até depois. Acredito que voltamos todos, né? Então é bem bacana essas salas temáticas, porque automaticamente vocês não precisam nem clicar nelas para irem para essa sala. Vocês ficam a quantidade de minutos que eu estabeleço, né? E aí
quando termina o tempo, vocês voltam para essa Meet, tá? Sempre, a princípio, sempre esse grupo 1, que ficou ali das duas prof. Viviane, Joyce, Fabiano, Bruno, Simone, vão ficar aqui nessa Meet. Os demais é os que vão para essa sala e voltam, tá? Então, nos próximos encontros vai funcionar dessa forma também. Eu acho que eu vou compartilhar agora o arquivo e aí a gente vai conversando sobre essas ideias que vão... É apenas uma ideia, né? Algo que vocês vão estar amadurecendo. Uma dica que eu dou para vocês, já que vocês agora vão permanecer nesses grupos aí até o final da jornada... Ah, estávamos em um papo tão legal, ótimo. Já se entrosaram ali o grupo, né, da professora Lourdes, professor Leonato, já estão colocando as fofocas em dia lá, diz que no grupo também. Aí, eu ia sugerir para vocês que vocês criassem até um grupo do WhatsApp com esses 4, 5 integrantes aí, para que, por exemplo, foi surgindo ideias, vocês vão colocando lá naquele grupo. Tá? Porque vai chegar um momento que essas ideias aí que vocês vão ter, já que vocês vão aprimorar essa questão aí que vocês fizeram, aquelas ideias, hoje eu lembrei, estava lá numa hora de atividade, faltava 3 minutos para bater o sinal para mim dar aula, eu lembrei que nós poderíamos fazer isso, isso e isso. Grava um áudio, manda um textinho lá e deixa nesse grupo, né? Que depois todas essas informações vão ser necessárias quando vocês se reunirem aqui para os nossos encontros das quartas. Tá? Uma ideia, né? Caso vocês queiram montar esse grupo no WhatsApp. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que vocês escreveram. Ué, será que... é esse aqui. Grupo... Vamos começar aqui com o grupo 2, que já tem... Por que o grupo 1 tá sem as informações aqui? O grupo 1 não conseguiu escrever nada? Sim, né? Porque eu tava olhando a pergunta. Nós escrevemos, só que eu fiz uma cópia. Tá. Será que... Peraí. Acho que foi isso. Eu vou fazer assim, então, para a prof. Viviane. Enquanto o grupo 2 vai apresentar, eu vou enviar aqui no chat esse link para que daí você inclua as informações nesse link, fazendo favor. Até que o grupo 2 apresenta. Pode ser? Então, o grupo 2, quem que poderia... Já vou colocar aqui. Tá bom. O grupo 2, quem que poderia comentar para nós quais foram as possíveis ideias que surgiram nesse primeiro momento? Oi, meu nome é Sandra. Nosso grupo é a Rosana, a Janaína e a Circe. A Rosana e a Janaína já são professoras, né, do projeto de vida, do componente curricular. A professora Circe, ela é professora de biologia. Eu sou pedagoga e sou diretora auxiliar. Então, e a gente colocou a ideia, as profissões. Então, a gente vai tentar trabalhar com o tema profissões. A gente conversou algumas questões e o desafio seria como nós podemos conscientizar nossos alunos para o mundo do trabalho buscando a empregabilidade. Isso, né, Janaína? Acho que foi isso o tema. Daí a gente vai estar discutindo essas ideias aí. Não sei, daí acho que a Janaína, a Rosana tem a experiência, né, na área, se quiserem colocar, daí pode ficar à vontade. A Rosana com a ideia da feira, Rosana? Eu estava falando com o microfone fechado aqui. Então, como profissões são inúmeras, né? Então, a gente não consegue abordar no trimestre todos os conteúdos, né, que nós temos lá programado no RCO. Então, ano passado, nós trabalhamos na escola a feira de profissões, né, onde nós separamos os alunos em equipes, e cada equipe ficou com um tema, né, que a gente não conseguiu trabalhar durante o ano letivo do ano passado. E daí eles foram buscar, dentro dos seus temas, das suas profissões, eles foram para a pesquisa de campo, né,
onde eles conversaram com os profissionais, fizeram filmagens, entrevista, e eles se caracterizaram na feira das suas profissões e apresentaram, né? Ficou muito legal. Nós tiramos várias fotos, filmamos, ficou bem um evento bem legal a nível de núcleo aqui, sabe? E daí esse ano nós vamos fazer da mesma forma. E o que deu certo no passado, nós vamos repetir esse ano também. Legal, já é uma ótima indicação aí que vocês podem estar utilizando até para esse desenvolvimento de tema, né, que vocês escolheram a questão das profissões. Legal. Então, aqui, nesse caso, esse grupo, né, vai envolver aulas tanto do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre. Ok. Grupo 1 agora poderia comentar para nós, por gentileza? Tá, eu vou comentar aqui, então, tá? Então, nosso grupo, a gente escolheu, eu dou aula de projeto de vida, né, no primeiro ano, então daí eu sugeri no primeiro ano, né, alguma coisa do primeiro ano, aí eu passei todos os que tinham, né, as aulas ali do segundo trimestre, e daí a gente escolheu a aula 26. Aí o tema dessa aula é a arte para desenvolver a criatividade, e daí o desafio é como nós podemos saber quem pode ser criativo. Então, nós não pensamos assim muito ainda em como a gente vai desenvolver, porque eles são de diferentes áreas, né? Então, acho que para os próximos agora a gente vai pensar melhor e vai colocar algo mais concreto daí. Então, esse grupo, eu estava conversando com eles antes, né? Eles já me pediram alguma sugestão, mas a princípio, eles, como é um grupo diverso, assim, professores de diferentes áreas, eles acharam que o tema criatividade seria algo pertinente que eles conseguiriam desenvolver nos seus componentes curriculares. Essa pergunta não é só do grupo 1, mas do grupo 2, 3, 4, vai ser alterada, com certeza, né? Ela vai ser aprimorada, porque daí no próximo encontro, tirando da semana que vem, a gente já vai começar uma nova etapa do Design Thinks. Aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre. E aí, com certeza, vocês já vêm aqui e reformulam essa pergunta. Então, é nesse sentido que vai acontecer. Mas, por um primeiro momento, no geral, os 4 grupos já conseguiram avançar, já conseguiram esboçar essa primeira pergunta. Já é o primeiro passo dado. Ótimo, tá? Grupo 3, poderia comentar com nós? Oi, boa noite. O nosso grupo, no caso, seria eu, Leonato, a professora Lourdes e a professora Maria. Tem mais 2 professores que vão integrar ao grupo, né? Nós escolhemos o conteúdo do primeiro ano, a aula 27, né, do RCO, que seria liderança, né? A gente vai focar em liderança. E a nossa pergunta ficou assim, né? Como nós podemos perceber e desenvolver o perfil de um líder, né, em nossos estudantes a partir deste conteúdo? O perceber ali a gente colocou, porque como a gente sabe, a gente tem líderes dentro da sala de aula, né? Então, como a professora disse, tem aluno que dentro da sala de aula, se ele quiser colocar fogo na escola, ele coloca. Porque ele tem um poder sobre a turma e, às vezes, até mesmo sobre a escola. Então, a gente, como podemos perceber isso e desenvolver isso, né? Tá. E aquelas pessoas que não têm tanto o instinto de liderança, não impede de ser um líder, né? Porque são líderes que podem ser formados e transmitidos. E a professora até, se eu não estou enganado, foi a professora Lourdes, colocou sobre o autoconhecimento, que eu acredito que poderia ser uma metodologia, né? A gente pegar esse conteúdo e aplicar como metodologia, se autoconhecer, se autover, né? Para a gente estar trabalhando a liderança. E aí vocês perceberam que o grupo 3 e o grupo 1 está pensando em trabalhar até com o mesmo tema, né? Então aqui, ó, o grupo 3 já definiu a aula, tudo. O grupo 1 também, ó, escolheu uma aula anterior, a aula 26. Então, aqui vocês vão, talvez até a própria pergunta, assim, vai ficar bem próxima, tanto a do grupo 1 quanto a do grupo 3. Por coincidência aqui, ambos escolheram o mesmo tema, mas ótimo, sem problemas.
E aí, o grupo 4... Quem que poderia falar do grupo 4 para nós, por gentileza? Ninguém? Tá, vou começar a falar. O grupo 4 é a Raquel, Maria Evangélica, o Carlos e a Marlene. Nós pensamos trabalhar a aula 13, que fala sobre marketing digital, né? A princípio, a gente não teve assim, muito tempo de conversar, de pensar certinho as coisas. O objetivo da aula seria conhecer o que é marketing digital, quais são as suas vantagens e desvantagens, e ampliar em nossos possíveis empreendimentos. Então, foi o que a gente pensou no momento. Tá. Que é uma aula, né, que acho que a professora Raquel, se não me engano, ela é professora de projeto de vida. Sim. E ela tem, né, uma turma de segundo ano. E aí vocês entraram num consenso e escolheram o tema marketing digital. Ótimo. Então, assim, num geral, né, os 4 grupos já conseguiram mais ou menos sistematizar uma pergunta, mas agora todas essas perguntas estão amplas. Vocês vão ter que tentar focalizar elas para a realidade, porque vejam, voltando a essa pergunta aqui que tinha sido proposta antes lá de uma aula, ó. Como nós podemos diagnosticar as características e potencialidades do mercado de trabalho na nossa cidade? Então, esse da nossa cidade é algo que ainda vocês podem tentar encaixar. Por exemplo, aqui na primeira pergunta, ó. Como nós podemos saber quem pode ser criativo? Sei lá, que poderia ser na nossa escola, um exemplo, né? Já que envolve alunos, então seria na escola essa pergunta. Essa daqui, ó, do mundo do trabalho, já pode envolver, então, aqui na nossa região, na nossa comunidade, na nossa escola, no nosso município, não sei a que tanto vocês querem abranger, sabe? Esse das profissões. Aqui do grupo 3, vamos ver. Esse é o mesmo do grupo 1, então aqui vai ser mais envolvido com os alunos mesmo da nossa escola, né? E o grupo 4... Aí verificar se eu quero ver na região, na cidade, na comunidade, no município. Então, é algo que depois vocês podem estar complementando, né? Aqui também. Professora Sandra, com dúvidas? Não, só para complementar. Quando a gente coloca ali mundo do trabalho, é o conceito de trabalho, né? Uhum. Então, abranger o conceito, porque é diferente o conceito de mundo de trabalho e mercado de trabalho e empregabilidade. Uhum. Então, é no sentido de trabalhar o conceito mundo do trabalho, que é para formação, a questão do conhecimento, da criatividade, da autonomia, da proatividade, né? Sim. Porque quando eu falo mercado, eu estou falando um espaço, né? Então, é nesse sentido o mundo do trabalho, tá? Não é no sentido de amplitude. Verdade. Mas no sentido do conceito do mundo do trabalho, tá? E outra coisa que eu lembrei aqui, né, depois do como vocês colocaram, como nós podemos, daí vocês sempre colocam um verbo, né? Vocês colocaram conscientizar, saber, compreender. Aqui, ó, esse verbo, para quem teve projeto de vida ou participou do grupo de estudos no trimestre passado, foi trabalhado sobre a taxonomia de Bloom, né, que traz aqueles verbos lá. Qual verbo que vocês querem que o estudante entenda? Que ele crie, que ele só compreenda. Lembram? Quem participou comigo como cursista no trimestre passado vai lembrar um pouco mais do que talvez quem não saiba o que é. Mas pesquise um pouquinho nesse grupo de vocês aí qual dos verbos da taxonomia de Bloom vocês poderiam encaixar aqui no começo,
tá? Busquem sempre um dos mais elevados, lá grau 3, 4 ou 5, né? Tipo de criar, que vocês querem que o aluno crie algo novo, ou que ele só compreenda, ou que ele só lembre, tipo, são verbos, o lembrar, né? Eu só quero que ele lembre sobre as vantagens e desvantagens. Não, eu quero que ele faça o quê, né? Que use um verbo com mais força na ação, tá? Então, acho que seria isso, num geral, tá? Guardem essas perguntinhas que vocês fizeram, esse tema, essa aula aí. Daí, caso vocês criem esse grupo no WhatsApp, esse próprio link aqui vocês podem copiar nesse grupo do WhatsApp de vocês, para depois estarem melhorando esse próprio arquivo mesmo, tá? No geral, alguém teria alguma pergunta para mim responder nesse finalzinho aqui? As dúvidas vão surgir, né? As perguntas vão vir ainda. E aí vocês sabem que eu estou à total disposição. Podem me enviar mensagem lá no privado ou no próprio grupo que eu vou respondendo vocês, tá? Então vamos tirar um print aqui da nossa reunião final. Aí se alguém puder tirar um print aí também, por favor, porque às vezes para mim não aparece todas as câmeras abertas, tá? Então eu vou tirar aqui, se alguém puder tirar aí, envia lá no grupo. Então foi 1, 2, 3 e foi. Ótimo, concluímos nossa segunda reunião. Então, como eu disse, estou à disposição. Conversamos assim que vocês sentirem necessidade, tá? Boa semana para vocês, boa noite para todos e nos vemos quarta-feira que vem, então. Até mais, tchau, tchau para vocês. Tchau. Ana Maria, chama a gente lá depois. Boa noite. Tá bom. Vamos fazer nosso grupo. Vamos. Até, Maria. Tchau, tchau. Sandra, Solange, aliás. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Ai, Gabi, por que você não falou antes?